Saudações a todos. Vamos buscar quantos de nós ou quantas vezes precisamos acerenar nosso coração para enfrentarmos as nossas lutas, os nossos desafios. E nada como as páginas do Evangelho, nada como as lições de Jesus. E vamos pegar então no livro Há Flores no Caminho, pelo espírito Amélia Rodrigues, que é um espírito que já era uma grande evangelizadora quando encarnada e no plano espiritual nos traz revivências, detalhes sublimes, né, das situações ali que Jesus nos trouxe, das suas experiências, das suas vivências. E nesse livro há flores no caminho, nos alertando para que não fiquemos apenas olhando os espinhos ou sentindo os espinhos nas nossas vidas, porque há flores. Então o foco é esse, há flores no caminho. E no prefácio ela coloca: o homem conturbado dos nossos dias, embora desfrute de comodidades, padece de hipertrofia dos sentimentos, sonhando com o cosmo e ensanguentando o solo por onde deambula. Sonhando com o cosmo, né? E derrubando sangue aqui por onde andamos. As nações que se fazem solidárias umas com as outras, quando vitimadas por cataclismos sísmicos e tragédias inesperadas, não trepidam em fomentar guerras lastimáveis de destruição irracional em que dizimam povos, arruinam cidades e economias, derruindo-se também. Então, o que ela está colocando? Nós vemos quanto movimento quando surge ali uma catástrofe, uma dor que atinge ali um número significativo, que alcança as outras nações e causa comoção nas outras nações. Quanto movimento para se ajudar, né? Ajudar aqueles que estão vivendo aquilo. Mas essas mesmas nações, né, não hesitam em fomentar guerras lastimáveis. A prepotência arma a audácia e o pavor campeia no mundo moderno, procurando evadir-se da triste realidade terrena em que a civilização malogrou. Desde quando a ética e a moral sucumbiram, estejamos atentos aqui às colocações, desde que a ética e a moral sucumbiram, soterrada sobre as próprias ruínas que foram produzidas pelo descalabro da cultura e a volúpia dos prazeres dos sentidos exacerbados. A criatura tenta encontrar, então, dessa queda, né, desse desaparecimento da ética e da moral, a criatura tenta encontrar sinais de destruição nos astros que se alinham, sem dar-se conta de ser ela própria autora das inomináveis calamidades que varrem o planeta em todas as direções. É isso que ainda não percebemos, que somos cada um de nós, é cada um de nós que contribui para esse quadro. Os gabinetes de pesquisas extraordinárias multiplicam-se e os engenhos enxameiam nas fábricas, enquanto robôs admiravelmente equipados são colocados à disposição das indústrias, substituindo os homens que vagueiam nas vielas escuras do desemprego a um passo da rampa da alienação.
A supervalorização da inteligência tem produzido o esfriamento da solidariedade. Ouçamos tudo que ela está nos trazendo, Amélia Rodrigues. Esse texto foi escrito, que é o prefácio do livro, 10 de junho de 1982, né? Então, ali ela falou anteriormente, ela fala sobre os robôs substituindo os homens, né? Causando aí tantos desempregos que levam tantos a um processo de alienação, a um passo, né? A um passo da rampa da alienação, porque traz muitos problemas emocionais, muitas situações dolorosas que pode levar a situações mais difíceis. Depois ela fala que esse excesso de valor à inteligência está fazendo a solidariedade esfriar, enquanto as ruas do mundo se abarrotam de jovens desvairados que se reúnem em magotes à espreita, esfaimados de pão, de paz, de amor, prontos para a hecatombe cujo caldo de cultura fermenta. Mais uma vez, ela falando que a decadência da cultura que tem fermentado tudo isso que vivemos. 2000 anos de cristianismo e tão parca messe de luz. 20 séculos de sementes abençoadas e insignificante cega de fraternidade. Contrastando com os pântanos que a tecnologia transformou em searas ricas e os desertos que se tornaram pomares, multiplicam-se os jardins que se fazem áridos e os trigais que são vencidos pelo sarçal. As estradas da esperança jazem ao abandono e as rotas da solidariedade permanecem esquecidas. A boa nova de Jesus, neste momento grave, é a segura diretriz, a solução para todos os problemas do instante que se vive. O homem sem Deus, que penetra na fissão nuclear, faz-se Deus com letra minúscula, né? Faz-se Deus do horror e ameaça a vida numa antevisão apocalíptica de destruição sem par. Não obstante, as aflições, as apreensões existentes na consciência humana quase generalizadas, a mensagem do Cristo permanece viva e obreiros do seu Evangelho levantam-se para proclamar a hora chegada, o amanhã melhor. Nem todos enxergam a beleza que já reponta na terra sofrida. Há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que os separam, a conquistar os espaços morais. Então, há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que os separam, a conquistar os espaços morais. O convite é o mesmo que ontem ele nos fez, ele, Jesus, né? O convite é o mesmo que ontem ele nos fez e agora nos chega sob ótica nova, profunda, compatível com a época em que nos encontramos. Decisivo é penetrante, atual é libertador. Não dá margem a equívocos, nem faculta evasões, porque como no seu evangelho Jesus teve que usar de linguagem figurada, nós podemos ali fugir de muitos ensinamentos, mas na revivência do cristianismo, né, que são essas vozes que nos falam, e a Amélia Rodrigues está sendo uma dessas vozes que nos falam, não há dúvidas, porque a linguagem é atualizada, a linguagem é a nossa, né? Responsabilize e dignifica uma abrangência de amor capaz
de sensibilizar o caráter mais refratário e o sentimento mais empedernido. Hoje é o dia e agora o momento de decidir, de optar. Cristo ou César são dois caminhos, dois lados da moeda e nós temos que optar. Servir a quem? Cristo ou César? Comentando acontecimentos daquele tempo em que ele esteve na Terra, colocamos problemas da atualidade em versão evangélica, de modo a facultar enfoques modernos próprios para as necessidades vigentes. Não tem sabor de novidade, nem poderiam ter. A palavra de Jesus é sempre atual, com o mesmo tom de libertação, sem margem de interpretação dúbia. Nossa cooperação insignificante no empreendimento da construção do mundo novo objetiva participar da obra de alguma forma, com as flores do caminho por onde avançam os servidores decididos, esperando haver feito o melhor ao alcance. E quem faz o que pode produzir o máximo. Muito interessante. Quem faz o que pode produzir o máximo. É o que podemos dar, não é? Suplico ao jardineiro infatigável que a todos nos abençoe, envolvendo-nos em paz. Amélia Rodrigues, Salvador, 10 de junho de 1982. E no primeiro capítulo, ela coloca como título a autenticidade histórica do Evangelho. Resíduos da negação sistemática ressumam periodicamente, apontando absurdos e discrepâncias entre os narradores do Evangelho, em vãs tentativas de negar-lhe a autenticidade, quando não criticam o seu valor, o seu conteúdo, que nos são credores de respeito. Todavia, nas diferenças dos comentários realizados por 4 personalidades diversas e temperamentos próprios em épocas diferentes, o Evangelho é um todo harmônico que não deixa margem a quaisquer descréditos. Enfocado por pessoas que viveram aqueles dias, a riqueza de detalhes em torno dos homens e da terra, dos hábitos e das conjunturas políticas, são de uma irretorquível autenticidade, quanto de relativamente fácil comprovação. As considerações sobre o solo árido, a escassez de água, as tricas e conflitos farisaicos, os costumes e ritos religiosos são de uma fidelidade histórica que supera a dúvida mais sistemática e a gratuita hostilidade a Jesus e a sua vida. Acontecimentos e paisagens geográficas são retratados com maestria e tranquila legitimidade, de tal forma verdadeiros que se encontram vivos ainda hoje na historiografia do povo hebreu. Detalhes do dia a dia, as margens do mar e preocupações em torno da fé na sinagoga, comentários irrelevantes ou graves da boca do povo, ou registros de conversações nas altas rodas da sociedade da época, transparecem e se apresentam na linguagem dos comentários dos sucessos que mudaram o curso da história. Citações botânicas e apontamentos da vida dos profissionais surgem na limpidez das parábolas, com sabor de verdade, verdadeiras que eram as ocorrências, demonstrando que aqueles homens e mulheres não se encontravam alienados no tempo e no espaço, ou que foram os dados compilados por visionários e sonhadores que desejaram
compor o homem e sua vida com carismas que permitissem a fuga das consciências para aspirações espirituais ante o fracasso das suas realidades materiais. Aventam-se hipóteses psicanalíticas que pretendem tornar Jesus um biótipo fantástico para compensar no inconsciente das massas, em alegria e ventura, o que lhes pesa em miséria e sofrimento. Não obstante, o seu chamado não alcança apenas os frustrados e falidos do mundo, senão quantos se detêm a examinar-lhe a excelência de conteúdo que sobrenada nos seus ensinos únicos, aliás, capazes de sustentar o homem moderno combalido, que se fez vítima de si mesmo e se encontra vencido pela tecnologia avançada, que não logrou torná-lo mais feliz nem mais tranquilo, apesar de alguns haver conseguido propor comodidades e conforto. Israel era então uma ilha de monoteísmo. O que é monoteísmo? A crença num Deus único. Num convulsionado oceano de culturas politeístas. Com aproximadamente 20.600 quilômetros quadrados, desempenhou na história da humanidade um dos papéis mais relevantes de todos os tempos, vinculados a uma legislação austera que vigiava e conduzia, mediante estatutos graves, os menores movimentos e comportamentos humanos, e esperava um Messias para a suprema governança física e econômica da raça sobre o mundo submetido aos seus pés. Então, o povo de Israel, né, sofrido por todas as situações que vieram passando até então, desde o exílio no Egito, enfim, todas as situações dolorosas que de fato viveram, eles erroneamente, imaturamente, esperavam um Jesus que viria a salvar a raça, né? De uma forma como eles entendiam ali, como um rei materialmente falando que lhes suprisse, que desse a eles a condição que eles achavam que teriam, de uma supremacia, né? Era assim que eles entendiam. Jesus foi a antítese do sonho hebreu da época. Não reformulou, porém, a lei. Antes, submeteu-se-lhe, acrescentando o amor. Ele falou: não vim derrogar nenhuma lei. O que ele fez então? Acrescentou a essa lei o amor, como capítulo essencial, sem a qual a impiedade sobrevoa o cadáver dos vencidos que lhe tombam nas malhas apertadas e bem urdidas. Seus sermões são proferidos para o seu tempo, e todos os tempos, tão oportunos hoje quanto foram, ao serem enunciados. Suas ações, por muitos consideradas milagres que violentariam as leis naturais, e por outros como falsas, que impossíveis de comprovadas, receberam o aval dos fatos modernos das doutrinas que estudam e comprovam a paranormalidade humana em momentosos eventos que abrem perspectivas mais amplas para a compreensão da vida, que extrapola os limites do berço e do túmulo, antecipando aquele e superando este. Sua visão profética, carregada de emoção e piedade, torna-se evidente nesses dias, quando os acontecimentos a confirmam em toda a inteireza, a ponto de poder se prever o que virá em face do que está sucedendo. Habilmente caracterizado cada evangelho segundo a época e de quem a escreve, ou porque ouvido por quem participou daquele período breve, que se fez longo, ou porque vividas as experiências conforme Mateus e João,
as excelentes testemunhas passa de um para o outro um fio que interliga as 4 histórias e exala o mesmo odor de beleza e esperança num só conteúdo de amor e paz. É certo que não foram escritos conforme se encontram hoje. Das anotações e fragmentos encontrados, tomaram corpo na apresentação dos evangelhos sinóticos, que são de Mateus, Marcos e Lucas, em face do seu paralelismo que lhes faculta ser colocados em 3 colunas visíveis ao mesmo tempo, escritos entre os anos 60 a 70 aproximadamente. Mais ou menos transcorridos quase 30 anos, surge o de João, coroando os anteriores. Não se trata de uma narração por 4 diferentes escritores, mas uma revelação revolucionária que nos propõe a transformação íntima, tendo por base o ser mais perfeito que jamais esteve na Terra, nosso modelo e guia. Continua o texto, mas nesse áudio temos que encerrar, né? Mas já deu para nós percebermos aí aquilo que temos aprendido, que os evangelhos são totalmente verídicos e se casam e se compõem, um contribuindo com o outro, porque foram escritos em momentos diferentes, por escritores diferentes, 4 evangelistas, né? Que situações que alguns presenciaram, outros que ouviram de outros que presenciaram. E ela, como uma grande estudiosa, nos afirma, né, a beleza dos 4 evangelhos e a veracidade desses evangelhos. Então, que fique para nós essa reflexão que os evangelhos é o farol, né? É a forma de nós nos aproximarmos de Jesus, trazendo através dessa vivência, dessa experiência. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com o estudo do nosso livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Interrompi a semana passada no capítulo Instrumento da Vida. O início do capítulo é um trecho da segunda parte do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, item 226. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? E aí eu vou retomar da onde eu interrompi. A faculdade extrasensorial é um instrumento da vida, uma condição natural do desenvolvimento dos seres humanos. Independentemente de as criaturas aceitarem ou não, ela faz parte da naturalidade da existência. É uma faculdade comum a todos, ou seja, integra o processo ontogenético do organismo humano. Está presente no desenvolvimento inato das criaturas. Assim afirmam os espíritos superiores a Kardec. A faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo, é independente da moral. Além do mais, os bons espíritos não aconselham jamais senão coisas perfeitamente irracionais. Toda recomendação que se afaste da reta linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. Foi aí que paramos. Seguindo, a interação da mediunidade com a natureza sempre foi reverenciada por inúmeras culturas do passado, e a ligação entre os mundos visível e invisível cultivada em todos os tempos da humanidade. Os sensitivos percebem em todos os lugares o toque da inspiração divina. A abertura da sensibilidade proporciona olhos sutis, que veem e exaltam os espetáculos ocultos do universo.
Exemplo disso é a história de Michelangelo e, mais especificamente, uma de suas mais primorosas obras, a estátua de Davi. Conta-se que, em certa ocasião, utilizando-se de sensibilidade espiritual, ele se dirigiu a um bloco de mármore de Carrara para apará-lo. Divinamente inspirado, começou a dar forma à famosa escultura, hoje exposta em Florença, munido de cinzel e martelo. O iluminado artista italiano afirmava simbolicamente que apenas removia o excesso de pedra daquele sólido bloco, dele libertando Davi aprisionado. Revelar a beleza escondida na matéria, captar as dimensões invisíveis do universo, faz parte do nosso sexto sentido. Michelangelo sabia restituir nossas relações rompidas com o mundo da natureza. Os médios espiritualizados, a nosso ver, são aqueles que investigam a vida através de suas próprias experiências, integradas a um todo de possibilidades cognitivas. Possuem uma predisposição incomum ao serviço da racionalidade e do sentimento, a ponto de se autoprotegerem da superstição e do misticismo fanático. Podem ser encontrados entre os artistas, filósofos, cientistas, escritores, sacerdotes. Eles sempre lançam mão de um estilo de vida reflexivo, desenvolvendo uma associação íntima entre intelecto e fé, entre natureza e si mesmos. Agora vamos ao capítulo Consciência de Orgulho. Confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomar a mal toda crítica, distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade malgrado sua falta de experiência. Tais são os caracteres dos médiuns orgulhosos. Isso está na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 228. Nós é que decidimos de que modo interpretaremos os atos e atitudes que acontecem em nossa vida. Qualquer que seja a importância e o significado que determinada pessoa ou acontecimento tenham para nós, eles terão o exato sentido e valor que nós lhes atribuirmos. Em muitas ocasiões, percebemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Não há uma interpretação generalizada, mas sim a nossa percepção individual e peculiar de sentir e de ver. Uma vez que cada indivíduo é uma criação imortal e única, gerada por Deus, suas percepções também são únicas e originais. Portanto, para melhor entendimento dessas nossas considerações, precisamos discernir entre sensação e percepção. Os 5 sentidos do homem cooperam entre si e alargam-se mutuamente, tendo como aliado imprescindível o sexto sentido. Por exemplo, quando o corpo recebe ondas de calor, os olhos ondas de luz, ou nervo auditivo, ondas sonoras, essas ondas alcançam diretamente os centros nervosos, através dos órgãos dos sentidos físicos, provocando uma sensação. Percepção, por sua vez, é a compreensão de algo ou a interpretação do somatório de todas as sensações que estão ocorrendo conosco em dado momento. Tem como função primordial os sentimentos, e sem a interpretação deles, não há como perceber adequadamente. O exercício da percepção nos leva a uma maior capacidade de compreender e explicar os fenômenos do reino interior. Isto é, a mente se torna mais lúcida e compreende com exatidão. Quanto maior o desenvolvimento interno do indivíduo, mais elevado é o seu universo de discernimento. Seu corpo astral é a chave de recepção das forças psíquicas, quer dele próprio, quer de outros espíritos, vinculados ou não ao corpo físico.
A criatura humana é um ser que pensa, portanto, é produto de suas sensações e percepções. Nada existe em nosso arquivo mental que não tenha passado pelos portais de nossas mais íntimas impressões. Orgulho é uma forma pela qual interpretamos as pessoas e os fatos. É um estado de consciência em que a insensibilidade predomina. O orgulhoso utiliza unicamente o que supõe ou imagina, não o que sente. Sua percepção é distorcida, pois ele apenas dá importância ao que os outros vão pensar ou achar dele e não presta atenção em seu universo interior. Ele vive apenas experiências teatrais, interpreta papéis no palco da vida. Muitos de nós estamos tão distanciados de nossas percepções, manifestações e expressões interiores que nos tornamos mártires de relacionamentos. Somos incapazes de manter relações duráveis ou sinceramente afetivas. O orgulhoso vive uma determinada fase evolutiva, ou seja, transita num estado mental onde predomina o ego, as sensações e ou ilusões da mente, e não a alma, a percepção dos sentimentos. Confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos. São algumas das características das criaturas que vivem nesse estágio de evolução espiritual. Os orgulhosos estão mais interessados no modo como se apresentam do que no modo como sentem. De fato, negam qualquer aviso do coração que conteste sua imagem onipotente. Agem distanciados de sua intimidade. Em virtude disso, valorizam títulos e nomes importantes, adotam cartilhas moralistas ou regras rígidas e tendem a ser pretensiosos e dissimulados. Como os sentimentos são uma realidade primordial da vida humana, não estar em contato com os próprios sentimentos causa progressivamente uma grave descompensação emocional. Querem ter a aparência do que não são, assim perdem a sinceridade, a criatividade e a originalidade. Vivem concentrados nos próprios interesses, mas carentes dos verdadeiros valores do espírito: ética, bom senso, sensibilidade e naturalidade. Todas as suas atividades convergem para a exaltação de si mesmos, sendo incapazes de distinguir entre a realidade do que são e o eu idealizado que fantasiam ser. Identificam-se com poderosa figura imaginária do tipo todos são menos do que eu. São enamorados de sua autoimagem. Por outro lado, não devem ser considerados orgulhosos aqueles que têm um certo interesse pela boa presença ou que procuram manter-se alinhados. É necessário dizer que existe uma distinção entre esmero saudável com aparência e paixão ou endeusamento pela própria imagem. Acreditamos que o bom parecer tem relativa importância no quadro geral da normalidade do ser humano, e com certa frequência as criaturas querem ser mais apresentáveis, elegantes e aprimoradas em seu aspecto exterior. Essa preocupação com a estética constitui parte do modo de vida natural, razão pela qual podemos considerar emocionalmente perturbada uma pessoa desleixada e indolente com a sua própria aparência. Na realidade, o orgulho do indivíduo corre lado a lado com todos os seus aspectos existenciais, inclusive atua sobre suas faculdades psíquicas. Moldamos nossa existência de acordo com nosso estado evolutivo. Em diversas ocasiões, o orgulhoso se apresenta como alguém empenhado em prestar auxílio ao próximo. Mas aquilo que ele chama de caridade apenas representa um exercício de poder e controle sobre os outros. Apesar de suas afirmações e declarações fundamentadas em supostas boas intenções, ele está simplesmente dando expansão à vaidade de comandar a vida alheia. Sugerimos algumas medidas de apoio
para que possamos deixar as faixas do estado de orgulho e alcançar maiores níveis de crescimento e desenvolvimento espiritual. Não ficar facilmente magoado com a crítica ou desaprovação dos outros. Desenvolver a autoconfiança, não se preocupando com o medo de ser rejeitado ou abandonado. Promover o senso de valor, aceitando seus próprios sentimentos e experiências íntimas. Estar aberto à aprendizagem, tomando decisões sem procurar excessivamente o conselho das pessoas. Não lutar para controlar e mandar, mas se tornar a própria fonte de satisfação ou prazer. Não perder a identidade, aprendendo a viver sem a simbiose familiar, social, profissional, religiosa e assim por diante. Sentir, pensar e agir e nunca utilizar a imaginação fantasiosa, subestimando a experiência. Essas instruções colocadas em prática poderão ser o início de um estado de consciência mais pleno, no qual ocorrerá autoaprendizado sobre quem somos realmente e quem poderemos vir a ser ou produzir em nossas relações com o mundo material e o extrafísico. E agora vamos ao outro capítulo, honestidade emocional. No estado de enfermidade, o cérebro está sempre mais ou menos enfraquecido. Não existe equilíbrio entre todos os órgãos. Alguns somente conservam sua atividade, enquanto que outros estão de alguma sorte paralisados. Daí a permanência de certas imagens que não são mais apagadas, como no estado normal, pelas preocupações da vida exterior. Aí está a verdadeira alucinação e a causa primeira das ideias fixas. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6, item 113. Um indivíduo em estado de fixação mental nada vê, nada ouve, nada sente ou nada percebe, além da pessoa, objeto ou fato a que sua mente cristalizada se prendeu. A fixação mental pode perdurar por séculos, ou seja, por diversas encarnações. A alma se isola do mundo externo, passando a visualizar unicamente o centro do desequilíbrio, permanecendo paralisada, dominada por ocorrências ou fatos aflitivos recentes ou remotos. Trata-se de uma verdadeira tortura mental sobre a qual o enfermo não tem nenhum controle. A fronte pensadora mantém um diálogo ininterrupto. Vive em constante conversa de si para consigo mesmo. A mente se fixa em determinada criatura ou acontecimento e fica incapaz de evitar que os pensamentos, as discussões e as palavras continuem girando sem parar. O mundo mental se torna hiperativo. Repete o mesmo problema muitas vezes, levando a criatura à fadiga, acompanhada de uma sensação de cabeça pesada e sobrecarga íntima. A perturbação interior pode imobilizar-nos por tempo incalculável entre os fios de sua textura de escuridão. A alma infeliz se faz prisioneira não só de inimigos externos, mas sobretudo dos mais ferrenhos inimigos, os internos. Indivíduos doentes contemplam tão somente e por largo tempo as aflitivas criações mentais deles mesmos, ficando obstruída a possibilidade de observarem novas e edificantes paisagens de desenvolvimento e crescimento espiritual. São processos de monoideísmo, verdadeiros estados mentais alucinatórios, em que vivem isolados em circuitos fechados. São aprisionados nos próprios painéis íntimos e justapostos às criaturas afins, desencarnadas ou não, coagulando ou materializando imagens repetidas por associação individual e espontânea. Reservados, insociáveis, carrancudos, tímidos, envergonhados, supersensíveis e desprovidos de humor. Eis as características mais frequentes desses indivíduos. Na mansão do pensamento, o raciocínio emite as ordens, mas é o sentimento que guia. A pessoa que não consegue aproximar-se dos outros e expressar suas emoções, cria uma aversão à afetividade. Reduz cada vez mais sua capacidade amorosa,
tornando-se indiferente e apática. As criaturas desenvolvem um mecanismo de distância, isto é, cultivam um isolamento alucinatório. Vivem numa espécie de desonestidade emocional, criando um afastamento não apenas do mundo, mas também de si mesmas. A permanência de certas imagens não são mais apagadas como no estado normal pelas preocupações da vida exterior, e a verdadeira alucinação é a causa primeira das ideias fixas. Podem estar potencialmente ligadas ao fato de não expressarmos nossos sentimentos ou emoções. Criamos um bloqueio mental e ou emocional, separando o nosso horizonte contextual e o nosso conteúdo sentimental, o que resulta na perda do verdadeiro significado de nosso mundo afetivo. Estar com medo ou negar o que sentimos pode nos levar a uma situação que provoca alucinação. A criatura não consegue resolver-se por ignorar suas reações emocionais, nem mexer-se porque se autodistrai, criando uma ideia fixa que a mantém imobilizada ou paralisada intimamente. Aprender a identificar o que estamos sentindo é um desafio que podemos dominar, mas não nos tornamos especialistas da noite para o dia. Ignorar as sensações não faz com que os sentimentos desapareçam. Muitos de nós tentamos nos convencer de que não devemos entrar em contato com nossos sentimentos. Ficamos hábeis em seguir as regras do não sinto nada ou não devo sentir isso. De todas as proibições que tivemos, essas talvez sejam as regras mais duradouras e persistentes em nosso mecanismo mental. Precisamos deixar um espaço para trabalhar nossos sentimentos e emoções. Somos seres humanos, não marionetes. Quem somos, como amadurecemos, como vivemos e como crescemos, tudo está intimamente interligado com nossa área emocional, uma parte preciosa de nós mesmos. Realmente temos sentimentos às vezes difíceis e problemáticos, outras vezes explosivos que precisam ser reelaborados ou transformados. Não precisamos reprimi-los rigidamente, nem permitir que eles nos controlem ou nos imponham atos e atitudes. Lembremos-nos de que apenas podemos nos redimir até onde conseguimos nos perceber, até onde nos permitimos sentir. Como nos reformar se evitamos constantemente nossas sensações? Vamos ficar por aqui. Boa semana a todos.